Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço por gentileza que você abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 19 e depois, 2 páginas para frente, nós leremos Mateus 18, versículo 18 também. Hoje eu vou tratar sobre a membresia da igreja, lembrando que estamos nessa série de exposições voltado para a doutrina da igreja, conhecida também como eclesiologia. Com a palavra de Deus aberta, vamos à leitura. Versículo 19, capítulo 16. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora vá para Mateus 18, versículo 18, 2 páginas à frente. Lemos assim: Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Pode tomar o seu assento, por gentileza? Como eu adiantei para vocês, meus irmãos, nós estamos nessa série de sermões para tratar sobre a eclesiologia. A eclesiologia nada mais é do que a doutrina da igreja. Nós já aprendemos acerca da natureza da igreja no primeiro sermão, onde vimos que a igreja de Cristo ela é invisível e também visível. A invisível é aquela igreja que a gente não pode ver, que é chamada também da igreja universal, a igreja de Cristo espalhada por todas as eras, em todos os tempos. E também nós somos participantes da igreja local, que é essa igreja que nós estamos vendo aqui agora, que é a igreja visível, que você pode observá-la, pode presenciá-la. No segundo sermão, nós estudamos acerca da autoridade de Cristo como cabeça da igreja. Vimos que não há outro cabeça a não ser Cristo. Cristo é aquele que governa a igreja, aquele que está à frente da igreja. Nenhum ser humano, nenhum pastor, nenhum papa, ninguém pode ser o cabeça da igreja, porque a igreja só tem um cabeça, porque Cristo é a verdadeira autoridade sobre a igreja. Também aprendemos no sermão passado que Jesus Cristo, de certa forma, ele concede às igrejas locais uma certa e limitada autoridade. Inclusive, eu apenas mencionei para vocês 3 momentos ordinários em que a igreja se reúne para exercer o seu poder, a sua autoridade. Eu disse a vocês que, em alguns casos, a igreja que é governada pelo presbitério, em alguns casos, o presbitério necessita do aval da igreja para tomar certas decisões. Nós vimos 3 momentos e hoje, nessa manhã, eu quero abordar com vocês apenas um dos momentos em que a igreja deve participar através de uma assembleia, onde a igreja passa pelo sufrágio, onde ela vota, dando aval à decisão do presbitério. E o caso que eu quero tratar com vocês hoje é o fato da igreja exercer a sua autoridade como a última instância de apelação no que compete ao recebimento de novos membros. Então eu quero, nessa manhã, abordar esse momento onde a igreja é chamada, convocada pelo presbitério para dar aval à decisão própria do presbitério no que concerne ao recebimento de novos membros. E eu farei isso com muita alegria no meu coração, porque hoje nós vamos publicamente, porque esses irmãos já são membros dessa igreja, mas hoje publicamente nós vamos receber 6 novos irmãos como membro da nossa igreja. Por isso, encaixou certinho nessa temática que eu estou tratando com vocês. Hoje nós vamos receber o nosso irmão Marco, sua esposa Ana Paula, o nosso irmão Victor, que passaram no domingo passado pelas águas do batismo, e também receberemos nossos irmãos Guilherme, Denis e Vanessa, que foram aceitos por aclamação. É importante que vocês entendam que receber novos membros deve ser motivo de alegria para todos vocês. Para mim é um motivo de júbilo, de alegria. E, de certa forma, receber novos membros faz parte da rotina da igreja. Faz parte da vida da igreja. Faz parte do cotidiano da igreja. Mas, apesar de ser algo comum, rotineiro e frequente em qualquer igreja, ainda assim, há muitos equívocos, muitos erros com relação ao processo em si da membresia.
Como é que funciona esse processo da membresia? Quando nós pensamos sobre esse assunto, algumas perguntas surgem. E essas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, quem pode ser membro de uma igreja? Segundo, como se tornar membro de uma igreja? Quando alguém deve ser membro de uma igreja? É bíblico não ser membro de uma igreja? É aconselhável ser membro de qualquer igreja, só porque é igreja, só porque eu tenho que ser membro? Quem tem autoridade para receber um novo membro? Será que é o pastor? Será que é o presbitério? Quem é que tem essa autoridade para receber um novo membro? Outra pergunta que eu acrescento aqui é: quem está apto para ser membro da igreja local? O que é necessário para ser um membro de uma igreja local? Quais são os deveres e as responsabilidades de um membro de uma igreja local? Eu sempre digo nesse ponto que, em alguns casos, ou em muitos casos, algumas igrejas são por demais apressadas no processo de membresia. Eu já ouvi de irmãos aqui que passaram por uma igreja em que foram chamados para se tornarem membros após fazer uma única visita. Uma única visita já chamaram para ser membro da igreja. Veja que apressadinhos que são esses, né? O Renan, uma vez, ele foi uma viagem para Okinawa, e lá ele foi visitar uma igreja lá e queriam batizar o Renan, né? Nem conhecia o Renan, já queriam batizá-lo naquele dia. Então, algumas igrejas são por demais apressadas e há várias razões para isso. Uma delas é porque essas igrejas estão talvez preocupadas com o número. Porque é bonito sair na foto, né? Você com vários membros, você recebendo vários membros. Essas igrejas fazem isso porque elas não entendem a responsabilidade que recai sobre a igreja quando ela recebe novos membros. Por isso, acabam que extrapolam aí o bom senso e acaba recebendo, qualquer um acaba inserindo dentro da membresia pessoas que você não sabe nem se é crente. E depois lá na frente vai ter dor de cabeça, vai ter problemas. Dito tudo isso, nessa manhã, eu quero junto com vocês estudar acerca desse tema que é tão caro para nós. Esse assunto é caro para nós. E a minha proposta hoje vai ser responder com vocês 3 perguntas. Primeiro, o que é uma igreja local? Segundo, quem está apto para ser membro de uma igreja local? E terceiro, quem possui autoridade para receber um membro? Vamos à primeira pergunta de forma bem sucinta, porque eu já tratei disso no primeiro sermão dessa série. Então eu não vou entrar nos pormenores novamente. Se você quiser, você assiste lá depois de novo. Se você não viu, você pode ver depois. Então eu não vou repetir. Eu quero apenas relembrá-los que há uma pequena diferença entre a igreja universal e a igreja local. Existe uma pequena diferença, como vocês aprenderam, né, lá no primeiro sermão, assim que você se converte, assim que o Senhor Jesus te chama das trevas para a luz, imediatamente, naquele instante, você passa a fazer parte da igreja de Cristo espalhado por todo o mundo, que é chamado de igreja universal nesse sentido. É aquela igreja invisível. E depois que isso acontece, o próximo passo necessário para um cristão, se ele não for arrebatado, ou se ele não morrer após a sua conversão, como foi o caso do ladrão naquela cruz, a seguir ele deve então ingressar numa igreja local. E a igreja local é essa igreja onde a pessoa ela é nutrida, ela é pastoreada, ela é discipulada, ela é corrigida e tudo mais, ela vai gozar dos benefícios de estar dentro do corpo de Cristo. Nós vimos na semana passada, no texto que eu usei lá no batismo, que primeiro nós nos tornamos membros dessa igreja universal, a seguir nós nos tornamos membros de uma igreja local. E nós vimos também naquele momento que, por causa de Mateus capítulo 28, o passo seguinte a uma conversão é a membresia via batismo. Nós vimos lá em Mateus capítulo 28 que assim que a palavra de Deus é pregado, nasce um novo discípulo. Depois que nasce um discípulo, ele precisa ser batizado. E ao ser batizado, imediatamente ele é inserido numa igreja local e passa a fazer parte de uma comunidade local onde vai ser discipulado por outras pessoas. Então nós aprendemos isso na semana passada lá no batismo. Mais tarde eu vou voltar para essa pergunta aqui. Tá? O que é uma igreja local, que eu quero dar a vocês uma ótica um pouquinho diferente da que eu dei
lá no primeiro sermão. Eu vou responder essa pergunta de uma outra forma, voltada agora para o aspecto da membresia. Mas existe ainda uma outra pergunta que eu quero responder com vocês aqui nessa manhã. Quem pode ser membro da igreja? Também não vou deter muito tempo aqui, porque eu já falei disso no batismo, também falei disso em outros sermões aqui, tá? Então, mas de forma bem breve e abreviada, quem é que pode ser membro de uma igreja local? Somente os que puderem comprovar a sua fé e arrependimento, essa é a resposta. Só pode ser membro da igreja local aquele que pode comprovar a sua fé e comprovar o seu arrependimento. Veja o que a nossa confissão de fé diz lá no parágrafo 6 do capítulo 26. Os membros dessas igrejas, está falando aqui da igreja local, são santos por chamamento, são crentes. É uma maneira de dizer assim, aqueles que são membros das igrejas locais são aqueles que são crentes. Mas como é que você sabe que alguém é crente? Chegou alguém para visitar a igreja aqui hoje, bateu na porta, falou, eu quero ser membro aqui. Mas precisa ser crente. Ele, não, eu sou. Falar até o papagaio fala. Isso quer dizer que é crente porque está afirmando? Bom, nós não temos assim, certeza absoluta se essa pessoa de fato é. O que é preciso? A nossa confissão diz que é preciso o quê? Manifestar visivelmente e evidenciando pela sua profissão de fé e caminhar. Ou seja, a profissão de fé e o caminhar dessa pessoa tem que estar de acordo. Porque você pode professar que você crê em Cristo Jesus, mas você vive como ímpio. Eu fico com o quê? Com os seus lábios ou com a sua vida? Com o que você faz. Então, é importante, por isso, que a membresia da igreja seja feita com cautela. Porque é preciso tempo até que as máscaras caiam. Alguém pode nos enganar aqui por algum tempo, mas não para sempre. Por isso, nós estabelecemos um processo de membresia que, de acordo com a mente de alguns, é um pouco lento. Para mim não é lento, é suficiente. Porque no convívio nós conseguimos observar se a vivência dessa pessoa condiz realmente com o que ela está professando. Ela crê em Cristo Jesus, mas ela vive de acordo com os princípios do Evangelho? Se não, desculpe, eu não posso acreditar no que está sendo dito dos lábios dessa pessoa. Então, de forma bem resumida, o membro da igreja é aquele que pode comprovar a sua fé e seu arrependimento. Isso implica dizer que os membros são aqueles que já professaram sua fé, já passaram também pelas águas do batismo. Porque, como nós aprendemos, no batismo o crente ele dá o seu testemunho público do seu novo nascimento. Nós vimos que no batismo, aquele indivíduo que passou pelas águas, ele está entrando para a membresia da igreja local, porque o batismo marca a entrada do cristão na membresia de uma igreja local, conforme vimos lá em Mateus capítulo 28. Quando eu realizei o batismo na semana passada, eu ensinei vocês que é a igreja local que também afirma a profissão de fé de um crente em Cristo. Lembra que eu perguntei a vocês, quem está dando um testemunho aqui nesse dia? Certamente a resposta primária é, bom, a pessoa que está passando pelas águas do batismo. Eu disse para vocês que isso está correto, mas isso não é o todo. A Igreja de Cristo também, a Igreja Batista Reformada no Japão, estava também naquele momento dando um testemunho público acerca da fé daquela pessoa, ou daqueles irmãos que estavam passando pelas águas do batismo. Porque o batismo, o que ele é? Ele é apenas um selo. No batismo é estabelecido um selo público e visível de uma realidade espiritual invisível. No domingo passado, a igreja então afirmou diante do mundo, daqueles que estavam ali, nós afirmamos publicamente que aqueles 3 irmãos estão agora unidos a nós e a Cristo pela mesma fé. E essa fé foi comprovada pelo período em que eles andaram entre nós. Então, como igreja, afirmamos que eles experimentaram todos os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. E eles representaram essa união com Cristo, ou seja, essas realidades espirituais, a saber, ser morto, ser sepultado e ressurgir com Cristo. Eles então representaram isso através da imersão
em águas, porque é isso que o batismo simboliza. Você deve se lembrar do texto que eu li para vocês lá, de Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ou seja, a ressurreição, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então é preciso que fique claro para vocês que o batismo sempre marca a entrada de um cristão na membresia da igreja local. Com isso, claro, evidentemente, eu não estou dizendo que nós vamos batizar todo mundo que adentrar aquela porta. Pessoas vindo de outras igrejas. Pessoas que desejam se tornar membros dessa igreja. Porque em muitos casos nós apenas reconhecemos o batismo que foi praticado na vida dessa pessoa. Chegou de uma igreja. Se essa pessoa foi batizada numa igreja que segue pelo menos um mínimo que precisamos ter para não caracterizar essa igreja como herética. Se o batismo foi feito em nome da Santíssima Trindade, e principalmente, é claro, se o batismo ocorreu após a sua conversão. Caso esses elementos aconteçam, então nós simplesmente reconhecemos o batismo e recebemos tais pessoas por aclamação. Hoje, por exemplo, vocês vão ver que nós vamos receber como membros aqui o nosso irmão Guilherme, nosso irmão Denis e a nossa irmã Vanessa, que não foram batizados no domingo. Por quê? Porque nós os recebemos por aclamação, reconhecemos o batismo deles. Então o batismo não se fez necessário, porque eles já foram devidamente batizados. Já nosso irmão Marco, nossa irmã Ana Paula, nosso irmão Victor, eles tiveram em obediência ao Senhor, por obediência ao Senhor, passar pelas águas para dar o seu testemunho público de sua fé diante da comunidade e diante do mundo. Já houve casos aqui na igreja em que irmãos chegaram até nós aqui e esses irmãos haviam sido batizados em outra denominação. Mas, depois de um tempo, me procuraram e reconheceram, puxa pastor, meu batismo realmente não foi um batismo porque ele ocorreu antes da conversão. E esses tais passaram depois pelo batismo, porque um batismo antes da conversão, na verdade, foi somente um banho. Essas pessoas foram para o rio, tomaram um banho lá, passaram frio ou calor, seja lá o tempo em que isso aconteceu, tá? Então alguém ainda pode perguntar, alguém pode estar dormindo aí agora, nesse momento, acordou agora e vai perguntar, poxa, mas essa igreja então ela rebatiza as pessoas? Às vezes a pessoa pergunta, eu preciso ser rebatizado? Não, se você precisar ser rebatizado, você não vai acontecer aqui. A resposta é que nós não rebatizamos ninguém. Nós não rebatizamos. Nós reconhecemos aqueles que foram corretamente batizados, mas algumas pessoas não foram adequadamente batizadas. Aquelas pessoas que foram, como no caso do Jonathan, por exemplo, que foi batizado antes da sua conversão, ele mesmo reconheceu isso. O batismo, ele expressa uma realidade espiritual daquilo que aconteceu na vida da pessoa. Ela se tornou um crente. Se a pessoa não se tornou um crente, no máximo que ela fez foi ter tomado um banho para ficar cheirosinho. Portanto, quando a pessoa não é batizada devidamente, então é lógico que nós vamos submeter tais pessoas ao batismo, porque é isso que o Senhor Jesus ensinou para nós em Mateus capítulo 28. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 38, nós temos aquele texto onde o apóstolo Pedro está fazendo aquele sermão poderoso. Lembre-se, acabou de acontecer a descida do Espírito Santo, e Pedro está lá naquele sermão poderoso. E aí Pedro está pregando. E o texto nos diz que muitas pessoas foram tocadas pela palavra de Deus, e essas pessoas creram no Evangelho. Então Pedro, percebendo isso, que as pessoas estavam recebendo o Evangelho, crendo no Evangelho, Pedro então disse assim, arrependei-vos e cada um seja batizados em nome de Jesus Cristo. Então, se vocês estão crendo na palavra, se vocês estão entendendo o que Cristo fez, se entenderam o que aconteceu aqui, a descida do Espírito Santo, então falta algo para vocês agora, arrependei-vos e em seguida sejam batizados. E quando nós chegamos no versículo 41, o que acontece ali? O batismo daqueles que creram na palavra. Creram na palavra, passaram pelas águas do batismo. O mesmo pode ser percebido lá no caso de Filipe, aquele evangelista lá em Atos capítulo 8,
No versículo 12 é dito que quando Filipe lhes pregou a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, em Jesus, e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. No versículo 13 é-nos dito que Simão também foi batizado após crer em Cristo. Nós observamos um padrão bíblico. O batismo sempre ocorre após a constatação da fé e do arrependimento. E esses são elementos inseparáveis e indispensáveis na vida de qualquer um que diz que é crente. Se você é crente, é preciso ter fé e arrependimento na sua vida. Se não tem fé, não tem arrependimento, você não é uma nova criatura. Portanto, o batismo não é para você. Portanto, você não pode ser membro de uma igreja. Esse mesmo Filipe, quando anunciou o evangelho ao eunuco, o eunuco pediu para ser batizado. E aí Filipe diz algo bem interessante. É lícito se crer de todo o coração. Você quer ser batizado, eunuco? É lícito se você crer de todo o coração. Ou seja, não é lícito batizar alguém que ainda não creu em Cristo de todo o coração. Por isso, o batismo ele marca a entrada do cristão na membresia da igreja. Ou pelo ato em si, como aconteceu no domingo passado, que aqueles irmãos passaram pelas águas, ou pelo reconhecimento de pessoas que já foram batizadas em outra igreja local. De todas as formas, o batismo marca a entrada de um crente na membresia da igreja local. A grande pergunta que fica agora, que eu preciso responder a vocês é: esses irmãos são reconhecidos como membros dessa igreja, certo? Mas reconhecidos por quem? Quem é que reconhece esses irmãos? Eles são tratados por nós agora, reconhecidos por nós como cidadãos dos céus. Mas reconhecidos por quem? Quem é que tem tal autoridade para esse reconhecimento? E agora vou conectá-los com o sermão da semana passada. Nós vamos perceber agora, nesse ponto, como a Igreja de Cristo exerce a sua autoridade no recebimento de novos membros. Nós vamos perceber exatamente isso. Porque foi isso que eu ensinei para vocês na semana passada, que existe certa autoridade que Deus deu, Jesus deu à igreja local. E Deus deu à igreja local uma autoridade no que compete ao recebimento de novos membros. Então, quem possui autoridade para receber cidadãos dos céus como membros? Se você estava aqui na semana passada, no último sermão, você vai claramente responder: é a igreja local. E essa é a resposta correta, como nós vamos perceber em Mateus capítulo 16, versículo 16, texto que daqui a pouco eu vou entrar nele. A nossa confissão de fé, ela ecoou o texto de Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18, lá no parágrafo 7, no capítulo 26. Veja aí. Para cada uma dessas igrejas locais, assim reunidas, segundo a sua mente, ou de acordo com a vontade de Cristo, declarada em sua palavra, ele, o Senhor Jesus Cristo, deu todo o poder e autoridade. Eu já tratei disso no sermão passado. Deu esse poder e autoridade. Então, a igreja local, ela tem esse poder e autoridade. Nós vimos que esse poder e autoridade é restrito a 3 casos ordinários. E nós estamos diante de um caso ordinário aqui. Agora, volta para o texto que eu li lá em Mateus capítulo 16, versículo 19. Veja o que nós encontramos ali. Talvez, a priori, esse texto pareça estranho para você, porque não parece fazer nenhuma conexão com a membresia. Veja aí. Mateus 16, 19. Jesus diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você me pergunta, mas o que esse texto tem a ver com membresia, pastor? Está falando de chave que liga, que desliga. O que isso aqui tem a ver com membresia? Você está olhando para esse texto que está perguntando, mas para que serve essa chave aí? Que chave é essa que liga e desliga? Liga o quê? Um carro, uma moto? O que está ligando aqui, né? É uma pergunta sincera. Vamos pensar um pouquinho no que significa essas chaves aqui no texto. O que significa chave no nosso texto? Anote isso. Chave no nosso texto aponta para a autoridade dada àqueles que receberam tal chave. Então anote aí. Chave nesse texto aponta para a autoridade. Alguém recebeu a chave. Se alguém recebeu a chave, esse alguém recebeu a autoridade.
Nesse texto, a quem foi dada essa autoridade? Bom, se você é um leitor atento e já conhece muito bem essa passagem, você vai responder, essa chave foi dada a Pedro, porque Jesus está falando com Pedro. Certo, você não está errado. Mas é preciso atentar a alguns detalhes dessa passagem. É preciso olhar para um detalhe muito importante que vai nos ajudar a entender o porquê a igreja local possui tal autoridade. Então, para isso, a gente precisa voltar para o contexto. Vamos ao contexto. Agora, a partir do versículo 13. Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe e perguntou assim aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então está Jesus com os seus discípulos e o Senhor manda essa pergunta. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem aqui é Jesus, tá? E eles responderam, os discípulos responderam, dizem que o Senhor João Batista, outros dizem que é o Elias, ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. É isso que dizem por aí sobre o Senhor. Então o Senhor Jesus se volta para eles e pergunta assim, tá, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, o Simão Pedro, que gosta de sempre ser o primeiro a falar, tomou a frente e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos aqui uma confissão, uma profissão. Nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A seguir o Senhor Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Uma profissão foi feita debaixo da ação sobrenatural de Deus. Deus levou Simão Pedro a fazer essa confissão. E aí Jesus então diz, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E agora o texto que a gente leu, eu lhes darei a quem? Pedro, as chaves do reino dos céus, e o que você, Pedro, ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Talvez não ajudou muito, né? Porque como é que Pedro usou essa chave? A chave está na mão só de Pedro. Isso não ajuda muito. E para piorar, com base nesse texto, a Igreja Católica Romana afirma que Pedro foi o primeiro Papa. Que Pedro foi o primeiro Papa, por quê? Porque Pedro recebeu nas suas mãos, da mão de Jesus Cristo, a chave do reino. E se chave denota autoridade, então quem é a autoridade sobre a igreja? Pedro. Só que Pedro morreu, mas segundo os católicos, Pedro tem o seu sucessor, os papas. Então hoje, o Papa da Igreja Católica, ele tem autoridade em suas mãos porque ele tem a chave, porque Jesus, segundo eles, deu a chave para Pedro. Essa é uma imagem que você encontra em qualquer site católico, a imagem de Pedro. Note como ele está segurando duas chaves aqui, uma que liga e uma que desliga. Esse é o Pedro, segurando duas chaves. Essa é uma imagem comum. Essa é a visão que eles têm acerca do Papa. O Papa é aquele que tem autoridade máxima sobre a igreja, porque ele é o sucessor de Pedro, segundo eles. Isso nos faz entender porque eles acreditam tanto nisso, tanto na ideia de que o Papa tem essa autoridade toda. A grande questão que a gente precisa responder nesse momento é: por que Jesus entregou as chaves do reino nas mãos de Pedro? A chave está aqui. A chave para entender, né? Está aqui. A grande questão é essa. Por que Pedro recebeu de Jesus a chave do reino? Eu quero te levar a observar a razão, e você precisa prestar bastante atenção nisso. A razão pela qual o Senhor Jesus concedeu essa chave a Pedro está lá no versículo 15 e 16. Quando Jesus pergunta assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E nós temos a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos aqui uma confissão e um confessor. O que levou o Senhor Jesus a entregar as chaves do reino nas mãos de Pedro foi o fato dele ter feito uma confissão. Ele fez uma profissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou péssimo em matemática. Horrível em matemática. Mas eu quero apresentar a vocês aqui uma aula básica sobre matemática eclesiológica.
Essa daqui dá para acompanhar. Faça aí na sua calculadora. Um confessor mais uma confissão é igual a chave do reino / autoridade. Confessor mais confissão igual a autoridade. Essa é a matemática de Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18. Se é assim, você ainda pergunta, então será que os católicos realmente estão corretos ao dizer que Pedro foi o primeiro papa porque ele recebeu a autoridade em suas mãos? Será que eles estão corretos em depositar numa pessoa, o papa, o pontífice, toda essa autoridade? Bem, o fato é que se nós não tivéssemos Mateus capítulo 18, que eles não leem, ou fingem que não está lá, se não tivéssemos Mateus capítulo 18, certamente nós teríamos que concordar com os católicos acerca da ideia de um bispo universal, de alguém com tal autoridade, porque é isso que o texto está mostrando, alguém recebeu autoridade aqui, esse alguém foi Pedro, porque fez uma confissão. Porém, quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 18, e nós comparamos essas duas passagens, em Mateus capítulo 18, esclarece para nós que não é sobre um homem, não é sobre um confessor, mas é sobre confessores. Pedro só recebeu a chave do reino naquele momento porque ele fez a confissão naquele momento. Lembre-se, o estágio em que ele se encontrava. A igreja, como a gente conhece, formada hoje, só veio acontecer mais para frente. Mas Jesus, no capítulo 18, já contemplava o que ia acontecer lá na frente. Lá na frente, a igreja seria um amontoado de confessores que teriam em suas mãos a autoridade. Deixa eu colocar os dois textos para você comparar. Veja aí Mateus capítulo 16, versículo 19 e Mateus 18, 18. Está destacado para vocês aí a semelhança. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, está no singular, claro, está falando com um homem, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que significa isso em Mateus 16? Menor ideia. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 18, aí fica claro. E ainda bem que temos Mateus 18. 18, 18. Digo-lhes a verdade, agora não está falando apenas para um. Está falando para um grupo. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, ou no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Talvez somente com esses versículos continua sombrio a nossa mente, não conseguimos entender. Temos chave, temos aqui, quem são esses vocês? Mas eu quero apenas que nesse momento você note as semelhanças e as diferenças entre os dois versículos. Quais são as diferenças? A diferença é que no capítulo 16 é dito que um confessor possui autoridade porque fez a sua confissão. 2 capítulos à frente, nós descobrimos que não era somente sobre Pedro, não era somente sobre a sua confissão, era também sobre confessores que, assim como Pedro, reconheceram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esses confessores se reúnem em igrejas locais. E é nesse contexto de igreja local que a igreja recebe, exerce a sua autoridade. Então note, capítulo 16, chave na mão de um confessor. Capítulo 18, chave na mão de confessores que estão numa igreja local. Agora, consegue perceber ou entender por que a igreja local tem tanta autoridade assim no que concerne a reconhecer os cidadãos dos céus? Isso se dá pelo simples fato de que a igreja, a igreja local, ela é a portadora das chaves que ligam e desligam. Liga quem e desliga quem? Essa é a pergunta importante. Liga o que e desliga o que? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Porque até então, o texto ainda continua sombrio para nós. Temos a chave. Somos uma igreja local. Mas como que funciona isso na prática? O que a gente liga, o que a gente desliga? Se a gente parasse apenas nesses versículos isolados, nós sairíamos daqui mais confusos do que entramos. Mas graças a Deus existe um contexto, e eu não sei se você sabe, a gente tem que sempre ler o contexto para a gente entender as passagens. Senão a gente vai ficar meio biruta da cabeça. Agora, note no nosso texto. A igreja local, ela possui a chave porque ela é composta por pessoas que fizeram a sua confissão de fé. Temos a autoridade. Essa autoridade, ela é limitada em certo sentido.
ela só é usada ordinariamente em 3 casos. E um desses casos é a membresia. Então fica fácil para a gente entender onde eu quero chegar. Ligar e desligar diz respeito à membresia. Ligar e desligar diz respeito a ligar alguém na membresia, e desligar diz respeito à excomunhão. A colocar alguém para fora desse ambiente, excluindo do ajuntamento. Quando nós olhamos o contexto de Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, nós vamos perceber isso. Porque ali o Senhor Jesus vai colocar a igreja num contexto onde alguém está vivendo de forma impenitente, sem se arrepender dos seus pecados. Está dentro da igreja, a chave para ligar foi usada um dia, mas agora a sua vida não condiz mais com a sua profissão de fé. E a igreja de Cristo está vendo isso. E aí o Senhor Jesus estabelece para nós ali um processo de disciplina eclesiástica que eu não vou tratar agora, vou tratar no próximo sermão. Mas rapidamente nós temos aqui um processinho simples da disciplina eclesiástica, onde no final desse processo todo, a igreja é acionada como a última instância de apelação, e ao ser acionada como a última instância de apelação, a igreja local vai usar as chaves do reino para desligar tal indivíduo do corpo de Cristo. Note esse raciocínio no texto. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Tem alguém que cometeu algum pecado, aqui tem algumas versões que nem tem esse contra você, mas você vai lá e corrige a pessoa, confronta o seu pecado, você se arrependeu, beleza, acabou, ganhou o seu irmão, vida que segue. Mas se não ouvir, ou seja, se manter a obstinação na vida dessa pessoa, próximo passo, leve consigo 2 ou 3 testemunhas. Se ouvir, acabou, resolvido. Se não ouvir, nós temos mais um estágio. Se recusar a ouvi-lo também, conte-o à igreja. Veja como a igreja aparece no nosso texto como a última instância de apelação. Não ouviu num confronto pessoal. Não se arrependeu. Depois de várias tentativas. Depois você vai com 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu também. Conte-o à igreja. E agora a igreja vai ter um tempo suficiente também para confrontar o impenitente, na esperança de que ele se arrependa. Mas caso não aconteça o arrependimento, a pessoa continua obstinada, é assim mesmo, vou viver dessa maneira mesmo, quero nem saber. Então a igreja é acionada e usa a sua chave. Veja o que Jesus disse. Se esse indivíduo se recusar a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Eu não sei se você sabe como era o tratamento do judeu para com o pagão ou publicano. Simplesmente não havia comunhão nenhuma com o publicano e com pagãos. O judeu não se relacionava, não se assentava à mesa. Era cortado do relacionamento. Isso aqui é o que a gente chama de excomunhão. E aí o Senhor Jesus, depois de dizer isso, trate como publicano ou pagão, Jesus diz assim então, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Veja, aqui desligar é o ato da exclusão de um impenitente, de alguém que um dia foi ligado, porque deu um bom testemunho. Alguém que professou a fé em Jesus Cristo, mas que de repente, não sabemos porquê, começou a andar não de acordo com a sua profissão de fé. E após correções, a obstinação permaneceu, então o tal precisa ser tratado como publicano ou pagão, ou seja, excomungado da igreja. Vou tratar disso na próxima semana com mais detalhes. Agora, talvez você ficou um pouquinho assim, assustado com isso, né? Mas a igreja é realmente isso? Ela tem toda essa autoridade? Ela realmente ela tem esse poder? Eu quero dar uma definição de igreja local que eu aprendi lá no 9 Marcas, do Jonathan Lima, que é esse que tem um cabelo bonito aí na foto. Eu gosto desse corte. Ele disse assim, a igreja é uma embaixada do reino dos céus. Essa é a definição dele. A igreja dos céus é como uma embaixada aqui na terra. E o que é uma embaixada? Uma embaixada é uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação.
Ela declara os interesses do país de origem em relação ao país anfitrião. Essa é a definição que ele tem aqui, que nos dá de embaixada. E ele entende que a igreja é uma embaixada. E é um pensamento interessante. Porque a embaixada tem um papel muito importante na nossa vida. Aqui nós temos o consulado. O consulado, quando você vai lá, você se sente no Brasil. Por várias razões. Primeiro, pela demora no atendimento, pelo sistema que cai e tudo mais. Mas ali é como se você estivesse dentro do Brasil. Ali você vai ter seu documento. Você vai receber ali o seu certidão de nascimento, tudo mais. Assim funciona uma embaixada dentro de um país. Ele conta, o Jonathan Lima, que certa vez ele, quando esteve na Bélgica estudando, seu passaporte ali, ele venceu. Ele é americano, estava na Bélgica, seu passaporte americano venceu. E se ele tivesse saído do país, lógico que ele ia ficar barrado, não ia conseguir sair. Se ele tentasse sair do país, ele não ia sair. Ia chegar lá no aeroporto, iam barrar ele, passaporte vencido, cidadão, dá um jeito aí. Então o que ele fez? Ele foi para a embaixada lá em Bruxelas, chegou lá e simplesmente renovou o seu passaporte. O que a embaixada fez no caso dele? Será que a embaixada o tornou um cidadão americano? Não, claro que não. Ele é americano porque ele nasceu nos Estados Unidos. A embaixada apenas reconheceu ele como cidadão americano. Viu seus documentos, olhou, cara, crachá, bateu, tudo ok. É você mesmo. Agora, se ele chegasse na embaixada do Reino, na embaixada na Bélgica, lá em Bruxelas, assim como você, se chegasse no consulado sem nenhum documento, você chegou lá, eu quero um passaporte, bateu lá. Eles vão olhar para você e falar, português do Brasil. Tem até um jeito de falar lá de São Paulo, meio caipirão, parece que fala igual o pessoal de Taubaté. Chega lá, armou, eu quero falar essas coisas. Vai olhar, tudo bem, você parece brasileiro, você tem cara de brasileiro, tudo indica que você é brasileiro, mas eu não posso te dar um documento que reconhece você como brasileiro. Por quê? Porque você não demonstrou através de outros documentos que é você mesmo. Você precisa apresentar os documentos necessários, então eu te darei o passaporte. Então veja que a embaixada, uma embaixada ou um consulado, apenas tem autoridade para reconhecer, não para tornar alguém um brasileiro ou, no caso dele aqui, um americano. Vamos voltar à pergunta que eu fiz no começo então, o que é uma igreja local? E agora dando uma outra ênfase, a igreja local é uma embaixada do reino aqui na terra. Porque assim funciona a igreja, nós não tornamos as pessoas cristãs. Quando nós recebemos novos membros, ou quando nós batizamos o Vitor, por exemplo, a Ana Paula e o Marco, nós não tornamos eles cristãos quando votamos. Nós apenas os reconhecemos como cristãos. E se porventura, eles, os 6 que serão recebidos hoje como membros, ou qualquer um dos outros membros dessa igreja, não andarem de acordo com o estatuto de Cristo, de acordo com o Evangelho, de acordo com o padrão exigido pela Bíblia, a igreja, claro, depois de dar todo o passo de Mateus capítulo 18, vai simplesmente negar o passaporte para essas pessoas. Porque elas estarão com o passaporte vencido. E nós precisaremos de documentos que comprovem que, de fato, eles são dignos desse passaporte. Quais são os documentos que nós precisamos para dar a eles novamente o passaporte? Arrependimento. Esse é o documento que a igreja precisa receber. Um documento de arrependimento. Não é um documento literal, não, né? Mas é ver arrependimento na vida dessas pessoas. É isso que a igreja de Cristo é aqui na terra. Ela é uma embaixada do reino. Foi do agrado do Senhor Jesus entregar na nossa mão essa autoridade, essa chave. As igrejas locais, elas representam o domínio de Cristo, legitimando e protegendo os cidadãos. Dentro dessa metáfora de embaixada, o membro é como alguém que adentra pela porta da embaixada afirmando pertencer ao reino de Cristo. Então ele chega lá na embaixada, que é a Igreja Batista Reformada, bate na porta e diz, olá, boa tarde, meu nome é cristão, eu sou um cristão, gostaria de ter o meu passaporte, ou ser membro dessa igreja.
Então o oficial começa a bater ali no seu teclado, começa a dar uma olhada no nome e tudo, vê os documentos, vê o histórico e diz, sim, estou vendo aqui que você de fato é um cidadão. Você é um cidadão do céu, está aqui o seu passaporte, seja bem-vindo. Então o indivíduo agora ele passa a desfrutar de muitos direitos e responsabilidades próprios de uma cidadania. Se você se tornar um cidadão italiano, saiba, há regras na Itália que você precisa seguir. Mesmo que você viva numa terra estrangeira. E hoje eu quero, em nome dessa embaixada do reino, chamada Igreja Batista Reformada no Japão, conceder aos nossos irmãos que serão arrolados como membros dessa igreja, de forma figurada, é claro, o passaporte do reino dos céus. Eu, como representante dessa embaixada dos céus, com muita alegria, eu que à frente, nosso irmão Marco, nossa irmã Ana Paula, o Vitor, o Denis, a Vanessa e o Guilherme. Pode vir aqui à frente. Juntos, sim, pode trazer o pacto de membresia. Juntos nós vamos, com a igreja local, fazer a leitura do pacto de membresia. Esses são os irmãos que hoje serão reconhecidos oficialmente, ou publicamente. Oficialmente eles já foram reconhecidos na Assembleia que tivemos há um tempo atrás. Publicamente são reconhecidos como membros dessa igreja. Essa embaixada do reino conviveu com eles, avaliou a vida deles, a profissão de fé deles, e alguns até vocês viram lá no domingo, no batismo, e por isso, então, nós teremos a grande alegria de recebê-los como membros. Como talvez você não saiba, mas na nossa igreja nós temos um pacto de membresia, isso é uma praxe dos batistas lá do século XVII, os batistas do século XVII, eles tinham um pacto de membresia, porque a membresia é um assunto bem caro para nós. Então, eles costumam fazer a leitura do pacto de membresia. E agora, nesse momento, eu quero pedir aos membros que fiquem em pé. Por favor, só os membros. Sei que provavelmente os meus irmãos que estão aqui à frente já sabem, mas esses são os membros dessa igreja. Então, vocês devem cuidar deles também, procurá-los, ser discipulados por eles. E vocês que estão em pé devem olhar para esses irmãos também com carinho e atenção, porque agora eles pertencem também ao mesmo corpo, à mesma igreja que nós. Então vocês, por favor, procurem-os, discipulem, cuide deles, porque eles pertencem ao mesmo corpo. E agora peço aos membros que vêm à frente também, porque nós vamos ler todos juntos aqui.